Bom, pessoal, vamos resolver essa questão então, a questão 91 da prova amarela do Enem de 2019. Ela diz assim: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que é esse daqui, que conecta a rede elétrica de 120 volts, que está aqui. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência de 200 ohms, ou seja, essas lâmpadas daqui, estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, que está aqui, conforme ilustrado no esquema abaixo. A televisão, ou seja, essa de 50 ohms, funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. Aí que a gente tem um esqueminha e o exercício diz assim: o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, pessoal, vamos analisar com mais calma esse exercício aqui. E bom, basicamente a gente tem o nosso circuito onde temos uma tensão aí de 120 volts, e aqui nós temos as resistências, enfim, uma de 10, algumas lâmpadas de 200 e a televisão aqui de 50 ohms. E o exercício basicamente quer saber quantas lâmpadas a gente consegue conectar nesse circuito de forma que a televisão não pare de funcionar. Então vamos pensar primeiramente nesse circuito aqui algumas coisas sobre ele. Bom, a gente vai ter aqui que dessa tensão total aqui de 120 volts, a gente vai existir, né, uma corrente saindo aqui, e a gente vai chamar ela de I total, tá bom? Ou seja, essa vai ser a nossa corrente total do nosso circuito. E essa corrente ela vai passar por esse resistor de 10 ohms e ela vai se dividindo aqui em outras correntes. Então você vai ter uma outra corrente, você vai ter aqui uma outra corrente, enfim, você vai ter outras correntes aqui vindo para cá, se dividindo, certo? A total ela vai se dividindo no seu sistema, e aqui você vai ter o I da televisão. Eu vou colocar aqui total. E basicamente a ideia é o quê? Que essa corrente ela vai se dividindo e todas elas somadas vai voltar aqui para dar o nosso I total, tá bom? Então essa é uma primeira análise que vai ser importante para estar resolvendo o exercício. E analisando agora a questão de circuito em paralelo, vamos pensar aqui, ó, essa resistência está em paralelo com essa, que está em paralelo com essa, que está em paralelo com essas outras aqui também. No nosso sistema aqui paralelo, a tensão ela é sempre igual em todos esses resistores, ou seja, a tensão que vai estar submetida aqui à nossa televisão vai ser a mesma tensão que vai estar submetida às nossas lâmpadas. Então esse é o primeiro ponto importante. E no nosso sistema em série, né, por exemplo, essa resistência de 10 ohms com a equivalente de todas essas daqui vai estar passando o que? A mesma corrente. Por quê? Porque no nosso circuito em série a corrente é igual nos nossos resistores, né? Nas nossas resistências aqui. Então, bom, dito isso, vamos começar de fato a resolver aqui o nosso exercício. Então, bom, pessoal, o que está fácil de resolver primeiro? Essa resistência de 10 ohms e essa aqui de 50 ohms, né? Por quê? Porque a gente tem aqui uma informação da tensão e a gente tem essa análise aqui da corrente que a gente acabou de fazer. Vamos então, primeiramente, estar analisando essa televisão aqui. Por quê? Porque a gente sabe que ela só vai funcionar com tensões entre 90 volts e 130 volts. Eu vou pegar aqui esses primeiros 90 volts para estar trabalhando, e aí, com o passar do exercício, vocês vão ver aonde eu quero chegar. Então, vamos supor aqui que essa nossa televisão ela vai estar submetida aqui, né, a uma tensão de 90 volts. Então a gente sabe o que? Que tensão, que é eu vou colocar aqui o T de televisão, é igual a nossa resistência da televisão vezes o I da televisão, que é a nossa famosa formulinha URI, né? U é igual a R vezes I. Então vamos lá. A televisão funciona apenas com 90 volts e 130 volts. Então, supomos aqui 90 volts primeiramente, vamos trabalhar com essa informação. Vamos lá. 90 é igual a nossa resistência, que é 50, vezes o I da televisão. E a hora que eu divido 90 por 50, eu vou descobrir que o nosso I
da televisão é 1,8 amperes, beleza? Então vamos lá. A gente vai ter aqui uma tensão sendo fornecida para o nosso sistema de 120 volts. Só que nessas resistências em paralelo eu já estou consumindo o quê? 90 volts. Então a tensão na qual esse resistor aqui de 10 ohms vai estar submetido vai ser o quê? Vai ser o 120 menos o 90 que vai estar vindo para a minha série em paralelo aqui. Ou seja, nessa resistência de 10 ohms eu vou ter uma tensão de 120 menos 90 de 30 volts, tá bom? Então vamos analisar agora esse resistor. Eu vou ter que para ele a mesma fórmula é verdadeira, U é igual a R vezes I. Só que quem que é esse I que está passando aqui pelo meu resistor de 10 ohms? Não é o meu próprio I total? Então eu vou colocar aqui o meu I total. Como a gente já analisou, a tensão na qual esse resistor vai estar submetido é o quê? 120 menos 90, que vai ser 30. É igual a 10 vezes o meu I total. Ou seja, eu vou descobrir que o meu I total é igual a quanto? 3 amperes. Bom, eu já descobri a minha corrente que passa aqui, já descobri a minha corrente total. Eu preciso descobrir o quê? A corrente que vai estar passando aqui pelas minhas lâmpadas. E para isso, a gente vai descobrir o quê? A gente vai ver qual que é a corrente que passa em uma lâmpada. Por quê? Porque a gente vai ter que o U da lâmpada é igual a R da lâmpada vezes o I da lâmpada, certo? O U da lâmpada a gente tem? Tem. Eu comentei anteriormente que a tensão num circuito aqui em paralelo é a mesma. Se eu coloquei 90 para a televisão, como as minhas lâmpadas estão em paralelo com a minha televisão, por elas vão passar uma tensão de 90 volts também. Ou seja, eu vou ter que 90 é igual a resistência de uma lâmpada, 200 vezes o I de uma lâmpada. Então o I da lâmpada vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 90, né? Dividido por 200. E isso vai me dar 0,45 amperes, tá bom? Então, bom, pessoal, a gente já quase basicamente acabou o exercício. Agora é só a gente fazer qual análise? Bom, a gente vai ter que o nosso I total, ele vai ser distribuído aqui em N lâmpadas e mais essa televisão. Ou seja, o nosso I total, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a N vezes o I de uma lâmpada, certo? O I total ele vai vir aqui, a hora que ele chegar aqui, ele vai se distribuir para uma lâmpada, para outra, enfim, N vezes é o que a gente quer descobrir, mais esse I da nossa televisão, ou seja, mais o I da nossa televisão. O I total a gente já descobriu que é 3 amperes, então 3 é igual ao N, que a gente quer saber, vezes 0,45, mais o nosso I da televisão, que é 1,8. Então, 1,8 aqui. Bom, N vezes 0,45 é igual a 3 menos 1,8. E esse N aqui, ele vai ser o quê? 2,66. Bom, pessoal, agora a gente só tem que entender o porquê que eu coloquei aqui 90 volts e não qualquer outro valor maior, já que a televisão ela funciona nessa faixa de valores. Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o quê? É que a gente está querendo maximizar esse nosso I total, certo? E também minimizar esse nosso I da televisão. Por quê? Porque, bom, olha essa subtração aqui. Eu vou chegar em uma hora que o meu I total ele é subtraído do meu I da televisão. Se eu maximizo esse valor e eu minimizo esse valor, eu vou ter o meu valor máximo aqui, de forma que a hora que eu divido pela minha corrente da lâmpada, como esse valor está maximizado, eu vou ter o meu N máximo aqui, certo? Então vamos pensar, de que forma eu maximizo esse I total? Bom, vamos pensar aqui, ó, o I total ele vai ser o meu U, que vai estar passando aqui, vezes o R, que é fixo, né? É 10 vezes o I total. Então, eu vou maximizar o I total, né? Quando eu maximizar o meu U.
Só que quando que esse 1 vai ser máximo? Quando essa tensão que está aqui for mínima, certo? Por quê? Porque eu vou ter 120, que parte da minha tensão aqui fica aqui para analisar essa resistência, e a outra parte ela vem o quê? Em paralelo, sendo que todas as tensões aqui são iguais. Ou seja, essa tensão é máxima quando essa for mínima, e ela vai ser mínima quando for 90, que é a faixa menor aqui, certo? Então, bom, o meu I total vai ser maximizado quando a minha tensão aqui for 90. Esse é o primeiro ponto. Quando que esse meu 1,8 ele vai ser mínimo? Bom, ele vai ser mínimo quando o meu valor aqui for mínimo, certo? Olha o meu I da televisão aqui. A resistência ela é fixa, certo? É 50, então não mexe. Para esse ser mínimo, esse aqui tem que ser mínimo. E ele é mínimo com 90, então está aqui um outro argumento. E agora, analisando aqui a nossa lâmpada, né, esse 0,45. Poxa, eu posso maximizar esse, minimizar esse, mas como que esse 0,45 ele vai estar sendo trabalhado aí? Bom, como o 0,45 ele vai passar dividindo aqui essa minha subtração, vai ficar o que na verdade? Né? Vai ficar N vezes, é igual na verdade, né? 3,0 menos 1,8 sobre 0,45. Tá bom, pessoal, eu já vi que o 90 ele maximiza esse valor, ele minimiza esse valor, só que esse 0,45 ele faz o que com ele? Bom, numa divisão, quanto menor for esse valor aqui, melhor, certo? Quanto menor for, maior vai dar esse meu resultado. Então, eu quero também minimizar esse 0,45. Então, vamos ver de onde ele vem aqui. Ele vem dessa equação, U é igual a R vezes I das lâmpadas. O R das lâmpadas é fixo em 200, então, para eu minimizar esse valor, eu tenho que minimizar esse U de L. Só que o meu U da lâmpada é igual ao meu U da televisão. E a gente já viu que a gente minimizou o U da televisão, porque é o mínimo que ela pode. Então, de uma forma consequente, em consequência, a gente já minimizou o U de L. Ou seja, pessoal, realmente trabalhando com 90 volts, que é a menor tensão aqui que a televisão funciona, a gente vai estar achando o nosso N máximo aqui. Só que não tem como eu colocar 2,66 lâmpadas no meu circuito. Ou eu coloco 2 ou eu coloco 3. O máximo é 2,66. Então, eu não posso colocar 3 porque eu vou estar passando desse valor. Então, a minha resposta aqui é o quê? É a alternativa B. Eu vou colocar no máximo 2 para que isso funcione perfeitamente. Se eu colocar 3, passa desse valor e algo não vai estar fazendo sentido aí, tá bom, pessoal? Então, a resposta certa para essa questão é a alternativa B, no máximo 2 lâmpadas nesse circuito.